Na última aula, a gente falou sobre a equação da circunferência. As equações, né? Na verdade, a equação reduzida e a equação geral. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né? Na última aula foi meio corrido, finalzinho, porque não deu tempo de fazer alguns exemplos ou exercícios sobre isso, né? Então a gente vai fazer isso hoje, tá? Então vamos lembrar aqui como é que funciona a nossa equação da circunferência. Então esse é o segundo, na verdade, terceiro objeto, né, que a gente aprende as relações. Primeiro a gente falou dos pontos, relações entre pontos, e aí a gente pensou, tem as retas, né? Então, como é que eu acho uma fórmula para reta e quais são as relações entre elas? Depois, o terceiro elemento aqui, que é a circunferência. Tá de preto aqui, mais escuro. Como é que eu faço para achar uma equação para essa forma aqui, né? E aí a gente pensou o seguinte: a dedução foi a partir da fórmula da distância, né? Na circunferência, aqui eu marquei o P1, P2 e o P3. São todos os pontos que estão na linha, né? Na linha escura aqui, que é a nossa circunferência. E todos esses pontos, se eu calcular a distância de qualquer ponto aqui até o centro, né? Posso até colocar um outro ponto aqui, vou chamar só de P mesmo. Se calcular a distância desse ponto até o centro, vai ser sempre o raio dessa circunferência, sempre a mesma distância, né? Usando isso, dá para pensar em uma fórmula para essa figura aqui. Então a gente pensou o seguinte, já que a distância é a mesma e é o raio, então vamos calcular a distância. E aí a fórmula de distância qual é? Aqui eu só escrevi o contrário que a gente estava acostumado a escrever, né? Só colocava a distância primeiro, depois os valores, agora foi os valores, depois a distância. Mas é a mesma coisa, olha. A distância, que no caso é o raio ao quadrado, é igual ao quê? X de um ponto menos o x do outro ao quadrado, mais y de um ponto menos y do outro ponto ao quadrado. E aí agora a gente tem pontos específicos, né? Esse x0 e y0 aqui vai ser sempre o centro da circunferência. Então, x0 e y0, só de olhar aqui eu já sei que é o centro. Né? Por exemplo, na linha de baixo aqui, que está no quadro rosa. Se eu olhar aqui, tá menos 3 e menos 2. Então, só de olhar para essa fórmula aqui, olha, coordenadas do centro. Eu já sei que o centro é 3 e 2. Ah, mas não é menos 3 e menos 2? Não, olha lá na fórmula. Esse menos aqui, olha, esse menos e esse menos são da fórmula. Então, esse sinal negativo aqui já é da fórmula e não do número 3. Tá? Então, só de olhar aqui eu sei que meu centro é 3 e 2. E esse número que fica sozinho aqui? A raiz quadrada dele é o raio. Por quê? Não é distância ao quadrado? Agora o raio ao quadrado. Então, significa que meu raio é 25? Não. Eu tenho que lembrar de tirar a raiz desse número aqui. Então, o raio é 5, como estava lá no enunciado, né? Então, a partir da equação da distância, a gente tem uma fórmula para circunferência e é sobre isso que a gente vai trabalhar alguns exemplos hoje, tá? Eu vou fazer alguns e depois tem um tempinho para vocês fazerem alguns também para mim. A gente viu na aula antes da circunferência sobre completamento de quadrados, né? Que a questão era, qual é a equação geral da circunferência, né? A gente encontrou a reduzida, é a mesma do exemplo anterior, tá? Que está aqui, nessa linha. Essa é a equação reduzida. Como que eu faço para encontrar a equação geral? A equação geral é simplesmente resolver os produtos notáveis que tem aqui. Então, a gente resolveu, né? Simplificou e chegou nessa equação aqui sublinhado de rosa. A questão é, às vezes eu vou precisar sair da geral para a reduzida, igual a gente fez com a reta. É por isso que a gente falou do completamento de quadrados. A gente vai ver como é de novo, para encontrar a equação reduzida e chegar na geral, ou se for preciso, sair da geral para chegar na reduzida. Vamos lá. Então, vou começar com um caso mais simples, que é simplesmente encontrar a equação reduzida. O centro de uma circunferência é C, 3 e 8. Sabendo que o ponto P, 4 e 6, pertence a essa circunferência, determine sua equação reduzida. Eu sei que eu tenho que chegar nessa equação aqui então.
x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. É a fórmula da distância, né? X menos x quadrado mais y menos y quadrado é igual à distância que é fixa agora, que é o raio ao quadrado. Então tem que chegar nessa expressão aqui. E aí o que eu acabei de escrever ali, que a gente acabou de ver no quadro acima, que tem alguns valores aqui que eu preciso completar. Primeiro, o R é o raio e x0, y0 são as coordenadas do centro. Então, eu preciso saber qual que é o centro. Opa, certo não, né? Centro. Centro da minha circunferência. Algumas coisas eu já tenho, né? O centro tá aqui, 13,8. Então, já sei que isso aqui é 13,8. Beleza, já posso colocar lá na minha fórmula. Substituindo aqui, vai ficar x menos o x do centro, que é 3, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 8, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Está faltando raio, né? E aí, eu vou usar o outro ponto que eu tenho, né? Que é o ponto P aqui, que está na circunferência, para descobrir esse valor. Por quê? Eu sei que o raio é a distância de um ponto qualquer, né? Vou colocar aqui de P ao centro. Né? Se eu tenho aqui a circunferência. E aí eu tenho o centro aqui. A distância do ponto P até o centro é o raio. Não importa se o ponto está aqui em cima ou se o ponto está aqui embaixo, ó, é o raio, tá? Então, a distância de um ponto qualquer na linha, né, que é a circunferência, até o centro é o raio. E aí eu vou usar isso para descobrir o raio. Eu sei o centro. Ó, meu centro é 3,8. O meu ponto, vou olhar ali de novo, é 4,6. Então, o raio é a distância do P até o centro. Então, vou calcular isso, né? Vou colocar aqui, raio ao quadrado é igual. Como a gente está usando ao contrário, eu vou usar ao contrário aqui também a fórmula da distância. Então, eu sei que... Vou reescrever aqui a fórmula da distância, tá? Então, aqui, ó, é x do P menos o x do centro, vou colocar x0 ao quadrado, mais y do P menos y do centro, que é o y0 ao quadrado, é igual a distância ao quadrado, né? A gente estava acostumado a fazer assim. Só que, como a distância aqui é o raio, eu vou colocar o R, tá? Na verdade, é só uma letra para indicar aqui o valor que a gente quer. Então, só lembrar que é o raio. Substituindo os valores, vai ficar assim, ó, x de P menos x de 0, né? Que a gente estava acostumado, x do centro, que a gente estava acostumado a fazer. Então, vai ficar 4 menos 3 ao quadrado, mais y menos y do P menos y do centro. Então, 6 menos 8 ao quadrado, isso aqui é o raio ao quadrado. Que eu tenho, então, ó, 4 menos 3 dá 1 ao quadrado, aqui, mais, depois, 6 menos 8 dá menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Calculando, então, ó, 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado é 4, positivo, né? Isso aqui é igual ao R ao quadrado. Então, 5 é o R ao quadrado. Qual é o raio dessa circunferência? O raio é raiz quadrada de 5. Por que é raiz? Para cancelar esse quadrado aqui, a gente vai usar a raiz quadrada. Beleza? Então, o raio é raiz de 5. Mas não tem que colocar mais ou menos raiz de 5? O raio é um tamanho, né? A distância entre os dois pontos. Então, não tem como isso aqui valer menos raiz de 5. É só a positiva mesmo, nesse caso, tá? Então,
Sempre que eu estiver calculando raio ou distância, sempre vou usar o valor positivo. Então, eu sei que o raio ao quadrado é 5r raiz de 5. Vamos voltar lá para a minha fórmula. Ó. Voltando aqui, que a gente acabou de descobrir. Na minha equação, o que estava faltando? Somente o r ao quadrado, né? A gente descobriu, deixa eu anotar aqui, descobriu que o r ao quadrado é 5. Ou r raiz de 5. Né? A gente acabou de descobrir lá no rascunho. Então, substituindo aqui, ó, r ao quadrado é 5. Então, pronto. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida. Por que reduzida? Porque ela é pequenininha, né? Se eu desenvolver isso aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, calcular quanto que dá isso, y menos 8 ao quadrado, calcular isso aqui, aí a gente vai chegar na equação geral. Beleza? Fácil ou difícil? Professor, Oi. por que você colocou o 8 lá na equação passada? Ah, tá. Aqui, ó. Esse 8 aqui, né? Isso. Porque, olha, cadê? Sempre vai ser x menos o outro, os números que vão aparecer aqui na fórmula, sem ser o x e o y, né? Sempre vão ser as coordenadas do centro. Tá? Então, esse x0 e y0 vai ser o do centro. Então, sempre vai ser x menos... Aí, o outro valor que eu vou colocar aqui vai ser o x do centro. E a mesma coisa com o y. Né? Y menos o y do centro. Então, esse 8 e esse 3 aqui são das coordenadas do centro. O problema já me forneceu essas coordenadas. Olha, ele falou que o centro é 3 e 8. Então, x0 era 3, por isso que eu coloquei 3, e y0 era 8, por isso que eu coloquei 8, tá? E aqui, ó, na hora de calcular a distância, eu usei os dois pontos que eu tinha, o centro e um outro ponto da circunferência. O que a gente fez aqui foi calcular a distância do ponto C até o ponto P. Tá? E usei os mesmos valores que estavam lá, 3 e 8, 4 e 6. Beleza? Beleza, entendi. Então, sempre vai ser x, x do centro. Aquilo que eu tinha comentado para vocês, né? Se a pergunta aqui fosse a seguinte. Se eu já tivesse a equação, fosse assim, ó. Eu tivesse a equação aqui. X menos 3 ao quadrado mais x menos 8 ao quadrado igual a 5. Se a pergunta fosse, qual é o centro e qual o raio dessa equação? Tá? Então, só de olhar para a fórmula, vocês já teriam que conseguir lembrar o seguinte. Na fórmula é sempre x menos o x do centro e... Opa, aqui eu coloquei duas vezes o x, né? Que é y. E y menos o y do centro. Então, ó, esse número que aparece aqui, ele é o x do centro. E esse número que aparece aqui, ele é o y do centro. E esse número que aparece aqui, ele é o raio? Não, é o r ao quadrado. Tá? Então, qual que é o centro? O centro é 3 e 8. Lembra que o menos aqui é da fórmula, né? E o raio? O raio é 5? Não, é sempre a raiz desse número que está aqui. Então, o raio é raiz de 5. Tá? Então, a gente vai, às vezes, encontrar a equação ou, a partir da equação, encontrar alguns elementos. Tá? E aí, ó, essas duas informações aqui, o centro e o raio, é tudo que eu preciso para conseguir marcar, por exemplo, no plano, a minha circunferência. Né? Eu vou lá marcar o ponto C, vou medir aqui, ó. Ah, esse tamanho aqui é a raiz de 5. Né? Imagine que fosse um compasso aqui. Aí eu ia traçar a minha circunferência. Beleza? Então,
são os dois elementos que eu preciso para conseguir construir a minha circunferência, o centro e o raio. Por isso que a equação reduzida é importante, porque ela dá um monte de informação. Continuando. Então, primeiro exemplo. Encontrar a equação, né? E aí, para encontrar a equação, eu preciso do centro e do raio. E depois verificar se pertence à circunferência ou não. Do mesmo jeito que a gente fez com a reta, tá? Isso serve para qualquer tipo de problema de verificação. Se tem uma fórmula, o problema é simplesmente substituir os valores na fórmula, tá? Então, fala assim, ó, verifique se tal valor satisfaz a condição, né? Ou se, no caso aqui, se o ponto P pertence à circunferência. Se eu tenho uma fórmula e tenho um valor, o que eu tenho que fazer é substituir os meus valores na fórmula e ver se vai bater. Né? Se bater, ok, esse ponto está na circunferência. Se não bater, significa que ele está fora. O teste é só isso, simplesmente. Então, no caso aqui, ó, eu vou substituir o x por 2 e o y por 10 e ver se vai dar 5. Né? Vamos substituir aqui. Precisa resolver x menos 3 ao quadrado. Não, eu já vou resolver com os números, tá? Então, vou colocar aqui, ó, x... Opa, x não, né? O x é 2, né? Então, ficar 2 menos 3 ao quadrado. Então, substituir no lugar do x o 2, mais y, que é 10, menos 8 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado, mais 10 menos 8 dá 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui com 1 ao quadrado, que é 1, né? Mais 4, isso aqui vai me dar 5. Ó, exatamente o mesmo número que eu tinha lá no começo, tinha que dar 5, né? Estava escrito lá que a fórmula toda é igual a 5. E deu 5 mesmo. O que isso significa? Que o ponto P pertence à circunferência. Simples assim. Se tivesse dado 7, significa que o ponto está fora da circunferência. Tá? Então, para verificar se um ponto está na circunferência, isso somente. Até aqui, alguma dúvida? Podemos continuar? Bora lá. Agora o próximo caso, ó. Qual é o centro e o raio da circunferência de expressão x² mais y² menos 6x menos 8 igual a 0? Aqui tem uma diferença entre as outras equações que a gente viu. Nesse caso aqui, olha, a principal diferença é que a equação não está na forma reduzida, está na forma geral, né? Bem parecido com a forma geral da reta, né? Tinham todos os valores aqui igual a 0, sem parênteses, sem nada para resolver, não dá mais para simplificar isso aqui, né? Não dá para desenvolver mais isso aqui. Então, para conseguir identificar o centro e o raio da circunferência, a gente precisa voltar essa equação e escrever ela na forma reduzida de novo. Então, eu tenho que escrever isso aqui, tem que ficar bonitinho. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. A gente tem que voltar isso aqui para cá. E aí, a gente vai usar o completamento de quadrados. E aí, agora é uma parte um pouco mais chata, que é longo, né? Então, eu vou mostrar para vocês, e aí depois a gente tenta, vou deixar um para vocês tentarem fazer. Vamos lá, então. Primeiro, lá nos parênteses era x com x, y com y. Aqui está tudo misturado, né? X com y. Então, eu vou tentar separar. A primeira coisa que eu vou fazer é agrupar aqui. Eu vou colocar, vou reescrever a mesma expressão aqui, só que mudando um pouquinho.
Então, eu vou colocar x perto de x, y perto de y, tá? Só isso. Então, aqui vai ficar x² menos 6x, opa, x. Depois, que tem com y, né? Mais y² menos 8y igual a 0. Beleza. Agora eu vou tentar completar os meus quadrados, né? Então, eu vou tentar colocar isso aqui dentro dos parênteses de novo. Isso aqui tem que ficar dentro dos parênteses, né? Vai ficar assim, x menos alguma coisa ao quadrado, tananã, assim por diante. E vamos lembrar como é que é o procedimento. Eu não posso colocar dentro dos mesmos parênteses o que tem x e o que tem y, né? Então, a gente vai fazer dois procedimentos. Um só com os valores de x e o outro só com os valores do y. Então, primeiro eu vou olhar para a parte que tem o x. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. X, né? Esse x menos 6 aqui. Como é que vai ficar? Seria x. Qual seria o complemento aqui dentro dos parênteses, né? Para ficar assim, a ao quadrado. Vocês lembram o que eu deveria colocar aqui? Qual seria um candidato para eu colocar aqui junto do x? Menos 3? Menos 3, exato. Tá? Então, como é que eu faço para lembrar esse númerozinho aí? Eu vou pegar metade do valor que está com x sem estar ao quadrado. Tá? Então, aqui é menos 6. Qual que é metade de menos 6? Menos 3. Tá? Então, eu vou fazer isso aí. Esse aqui vai ser o meu candidato. Só que tem algumas correções, né? A gente tem que corrigir esse valor aqui, porque quando a gente desenvolve isso aqui, vai dar um trinômio, ou seja, tem 3 valores, e aqui só tem 2, ó. Só tem esse e esse. Né? Então, a gente vai fazer algumas correções aqui. Então, a primeira coisa é conseguir identificar esses candidatos aqui. Na verdade, é isso aqui que eu vou deixar, ó. Tá? Então, a gente vai chegar aqui já já. Então, o meu candidato é... Vou colocar mais embaixo aqui. O candidato é x menos 3. Beleza. Eu vou colocar isso aqui ao quadrado. Só que tem um porém. Quando eu resolver isso aqui, olha, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado, né? É o primeiro valor ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro e depois o segundo, né? 2 vezes x, depois 6, que é o que está aqui. 6x, né? Sempre vai dar isso aqui. X² e o outro valor aqui certinho. Só o que está faltando aqui? O valor numérico, né? Está faltando o 3 ao quadrado, que é 9. Então, esse 9 aqui que é o problema. Tá? Ele não existia antes, mas agora ele existe. Então, a gente vai ter que colocar e tirar ao mesmo tempo. Tá? Então, vou colocar aqui mais 9. Vou colocar de uma cor diferente só para lembrar que ele é intruso aí. Vou fazer a mesma coisa com o y. Para o y, o meu candidato aqui seria, né, y. Aí eu vou olhar aqui, ó, é menos 8, né? Metade de menos 8, menos 4. Beleza. Meu y parece o 4, mas um é y, outro é o 4. Agora eu vou escrever aqui, né? Se eu fosse desenvolver esse quadrado aqui. Da onde que saiu esse y menos 4 ao quadrado aqui? Ele é y ao quadrado menos 8y mais 16. Né? Da onde que é esse 16 aqui? É o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Né? Isso aqui é como se eu tivesse resolvido y menos 4 vezes y menos 4. Só que a gente viu uma regrinha para isso, né? Preciso multiplicar todos aqui. Eu posso lembrar que é o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o segundo ao quadrado. Sempre vai ter primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado e 2 vezes os 2 aqui, né? Então, ó, completei aqui, né? De roxo eu coloquei que seriam os meus candidatos
e resolvi na linha de cima, tá? E aí aqui cada um pode se organizar da forma que achar melhor. Pode fazer isso no rascunho, separado, tá? Tanto faz. Só que o que está na segunda linha não é a mesma coisa que está na primeira linha, né? Por quê? Porque aqui eu tenho x² menos 6x mais 9 sobrando. Depois eu tenho y² menos 8y. E agora tem um 16 sobrando aqui. Né? Então, como é que eu faço para corrigir isso aí? Para corrigir o número que eu coloquei, é só tirar. Né? E como é que eu faço para tirar esse número aí? Tirar é menos. Né? Colocar menos esse valor. Então, ó, o que eu coloquei a mais aqui? 9, então eu vou tirar 9. Outra coisa que eu coloquei a mais, 16, então eu vou colocar menos 16. Beleza. Qual que é a vantagem de colocar mais e depois menos de novo? Né? Se eu cortar aqui, vai cancelar. A vantagem é agrupar valores para colocar eles dentro do parênteses de novo. Né? Olha, só essa primeira parte aqui, ó, isso que está aqui é esse valor. Depois, esses 3 numerozinhos aqui vai me dar esse valor. E o que sobrou fora dos parênteses? Né? Então, se eu resolver o que está de roxo, eu vou chegar no que está sublinhado aqui. Mas ainda tem elementos sobrando, né? Esse menos 9 e esse menos 16, ó, menos 9 menos 16 vai dar menos 25. Isso aqui ainda estava sobrando. Igual a 0. Beleza. Completei aqui os meus quadrados. Né? Então, ficou x menos 6 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado menos 25 igual a 0. Agora eu vou só organizar para ficar parecido com a fórmula da distância, né? Que é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual, esse menos 25 aqui vai ficar mais 25. Agora olha o que eu tenho, ó. Olhando para essa fórmula, eu posso comparar com essa, ó. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual... Opa! Aqui não é y. Não é 4, é y, né? Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Então, ó, olhando para essas duas linhas aqui, eu consigo identificar os elementos que eu precisava. O centro. Ó, x do centro, x é 3, y é 4. Então, x é 3, y 4. Esse é o centro. E o raio? R ao quadrado é 25. Que número ao quadrado que dá 25? 5. Então, ó, o centro, o ponto 3 e 4, e o raio é 5 da minha circunferência. De 0 a 10, qual que é a dificuldade desse tipo de problema aqui? O que vocês acham? Digita aí para mim. Professor, Oi. tem que fazer isso tudo para descobrir a fórmula da distância, né? Isso. A gente vai voltar para a fórmula da distância, né? Que agora a gente está chamando de equação da circunferência. Tem que completar os dois quadrados, a parte do x, a parte do y. Então, na verdade, aqui foi o dobro de trabalho que a gente fez nos primeiros exemplos, né? Que tinha só x ou só y. Tem que fazer os dois. Se você quiser, pode até escrever separado para voltar para a fórmula da distância para conseguir identificar qual que é o centro e qual que é o raio. Né? Por exemplo, se eu pedisse para você desenhar usando a primeira forma aqui, a primeira linha, do jeito que está escrito lá, ó, x² mais y² menos 6x menos 8y igual a 0, ficaria muito complicado você marcar isso no plano, por exemplo. Né? Mas se eu te falar onde que é o centro, onde é o raio,
Você vai marcar o centro lá com um pontinho, contar 5 casas e fazer uma bolinha. Pronto. Essa é a circunferência. Então, é importante saber voltar da geral para a reduzida. E aí, ó, poderia ter feito... Henrique, Oi. eu não entendi de onde veio esse 9 e esse 16. Eu vou comentar aqui, tá? Que eu ia falar que eu poderia ter feito separado. Aí a gente faz de novo. Vou fazer outro exemplo bem parecido com esse aqui para reforçar isso, tá? Então, ó, da onde surgiu esses valores que estão em azul aí? Né? A minha equação era essa, ó. Deixa eu só... Era x... Era assim. X quadrado menos 6x mais y ao quadrado menos 8y igual a 0. Beleza. E aí surgiu alguns elementos, né? Quando eu disse que vocês poderiam fazer separado, é completar os quadrados de forma separada. Ó. Esse é o bloco do x. Como é que eu faço para completar os quadrados aqui? E aí eu vou riscar aqui junto, né, na mesma conta, mas provavelmente seria melhor fazer isso em um rascunho e depois voltar os valores para cá, tá? Mas da onde surgiu aqueles valores? Eu quero chegar aqui em algo desse tipo, ó. X menos... Por que que é menos? Porque aqui também é menos, tá? Se fosse mais, aqui, junto do número que está com o x, eu ia colocar mais. Então, aqui é menos quanto? Sempre metade desse número. Então, se aqui é 6, eu vou colocar metade, que é 3. Então, vai ficar assim. X menos 3 ao quadrado. Só que, se eu resolver isso aqui, e aí que entra aqueles números fantasmas lá. Se eu resolver isso aqui, tanto faz, né? Eu posso fazer esse x menos 3 vezes x menos 3, ou usar a regrinha, né? Se eu resolver isso aqui, vai ficar x quadrado, que é o primeiro valor ao quadrado aqui, né? O x, menos. Por que menos? Porque tem um menos aqui dentro também. 2 vezes x vezes 3, que dá 6x. Até aqui, beleza, ó. O que está aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Né? Até aí, tranquilo. Só que, se eu resolver todas as multiplicações, né? Esse com esse, ó. Vai chegar um momento que eu vou fazer esse com esse, ó. 3 vezes 3. Que dá 9. Que é aquele mais 9 que apareceu lá do outro lado, né? Desconhecido. E aí, eu não posso simplesmente trocar. Fazer assim, ó. No lugar do que está desse meu bloco aqui, eu não posso substituir pelos meus parênteses. Simplesmente, eu não posso ir lá pegar isso aqui, ó, que está no retângulo azul, e trocar por isso. Né? Por quê? São coisas diferentes. O que está de roxo aqui tem um 9 sobrando. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o 9 e tirei o 9. Né? Então, eu venho aqui, ó, olhando só para a parte do x aqui. Eu queria reescrever isso aqui, dentro dos parênteses. Só que, se eu colocasse do jeito que está aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 9, ia ficar errado. Né? Esse 9 aqui está sobrando. Então, o que que eu fiz? Coloquei o 9 e tirei o 9. Então, eu sempre vou colocar e tirar o valor que ficar sobrando. Para quê? Para conseguir agrupar de 3 em 3. Ó, eu acabei de resolver esses parênteses. Né? A gente resolveu isso aqui, ó. X menos 3 ao quadrado, e quanto que deu? O que está na linha de cima, não é? Então, tanto faz eu escrever do jeito que está aqui na linha de cima ou do jeito que está aqui na linha de baixo, de roxo. O objetivo aqui, né, é escrever da forma compacta, do jeito que está entre os parênteses. Então, eu vou pegar isso que está na linha de cima e devolver para os parênteses. A gente acabou de calcular e viu que dá o mesmo valor, né? Só que eu não posso simplesmente deixar
isso aqui porque eu adicionei o 9. Então, a correção é o que está de rosa aqui, olha. Eu coloquei o 9 e tirei o 9. Então, sempre vai aparecer um númerozinho aí sobrando. E aí eu posso fazer isso separado, né, igual eu fiz aqui. Então, eu verifiquei que somente do bloco roxo aqui, olha, eu vou ter que colocar x ao quadrado menos 6x mais 9, só que eu tenho que tirar o 9 também. Eu posso escrever isso separado, depois voltar para lá, ou fazer tudo junto, igual a gente fez aqui, né? Vamos tentar fazer um outro exemplo, e aí eu vou fazer separado e depois volto aqui. Vou abrir um rascunho e aí a gente volta para o problema principal, tá? O caso é bem parecido. A ideia aqui é tentar verificar mesmo qual é a situação. Então vamos fazer esse aqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 8x mais 10y mais 16 igual a 0. Então vamos lá, eu quero chegar na equação, a pergunta é a mesma, tá? Eu tirei o enunciado, mas a pergunta aqui é: qual é a equação reduzida dessa circunferência? Deixa eu anotar aqui para ficar nas anotações depois. Então, ó. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem essa expressão aqui? Eu vou tentar fazer a mesma coisa, tá? Vou completar os quadrados do x e do y, né? Então, tudo que tem x aqui eu vou tentar fazer virar parênteses de novo e depois do y. Só que agora eu vou fazer separado, tá? Aqui, o que eu tenho com x? Com x é x quadrado menos 8x. Depois, com y, é y ao quadrado mais 10y. E ainda tem um 16, né? Eu vou deixar ele aqui. Mais 16, igual a 0. Então, eu vou fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou trabalhar nisso, que é a parte do x, e depois eu vou trabalhar nisso aqui, que é a parte do y. Tá? Então, eu vou começar pela parte do x. É o mesmo esquema que a gente fez antes, só que agora eu vou fazer do lado aqui. Então, é x ao quadrado menos 8x. Eu quero transformar isso aqui numa potência, né? Então, eu tenho x ao quadrado menos 8x. Então, aqui a gente está completando quadrados. Oxe. Beleza. Então, completando os quadrados. Vou começar por esse. Então, vamos lá. Eu quero que isso aqui vire, eu já sei que isso aqui vai virar. Lembra que na primeira aula a gente colocava qual que é o candidato e depois ia moldando, né? Aqui eu já sei que isso aqui vai ficar assim, ó, x menos, por que menos? Por causa desse sinal aqui. X menos quanto? Menos metade do 8, que é 4, ao quadrado. Então, a minha proposta é ir lá na minha equação original da circunferência e simplesmente trocar o que está de preto pelo que está de azul. Só que eu não posso fazer isso aqui, tá? Porque a expressão de baixo está dentro dos parênteses aqui, mas tem mais números, né? Tem mais valores aqui. Isso que está em azul aqui, eu sei que é, na verdade, x quadrado, né? O primeiro ao quadrado, mais não,
que é menos, né? Menos 8x mais 16. E aí, da onde que eu tirei esse 16 aqui? Da resolução disso aqui, ó. X menos 4 vezes x menos 4, tá? Então, vou multiplicar todos aqui e lembrar da regrinha, né? Que é primeiro ao quadrado, que é o que eu vou usar sempre, tá? Então, o primeiro valor ao quadrado menos 2 vezes x vezes o 4, que é 8x. Na verdade, nem preciso muito lembrar disso aqui, porque já vai estar escrito, né? Ó, x quadrado menos 8x, já vai estar escrito lá. O que eu preciso lembrar que vai ficar faltando aqui? O número que eu coloquei aqui dentro dos parênteses ao quadrado. Então, eu coloquei 4 ao quadrado. É isso que vai ficar faltando sempre, tá? Então, eu copiei o que está na linha de cima e coloquei o número que está aqui, 4 ao quadrado. Beleza. Só que, olha, o que está na primeira linha não é a mesma coisa que está na segunda linha, né? Como é que a gente faz para arrumar isso? Se eu coloquei 16, eu vou tirar 16. Ó. Quanto que dá isso aqui? 0, né? 16 menos 16 dá 0. Então, não vai mudar nada a minha resposta. Mas, então para que isso? Né? Qual que é a vantagem, então? A vantagem é essa, ó. Esses valores aqui, ó, eles podem ser reescritos dessa forma. Então, o que está na segunda linha é a mesma coisa que está na terceira linha. Tá? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Né? Então, isso aqui eu consigo colocar dentro dos parênteses. Menos 16. Ou seja, tudo que a gente colocou desde a primeira linha são igualdades, tá? Então, ó, isso aqui é igual a isso e é igual a isso aqui também. Então, o que eu fiz aqui foi concluir o seguinte. Eu sei que x quadrado menos 8x é igual x quadrado... Opa! X menos 4 ao quadrado menos 16. Escrever isso é a mesma coisa que escrever isso aqui. E aí, qual que é o problema agora? Né? Qual que é a vantagem de escrever da segunda forma aqui do lado direito? A gente pode usar isso para resolver uma equação do segundo grau, se for o caso, né? Ou o nosso objetivo aqui, encontrar o centro e o raio de uma circunferência. Então, escrever do jeito que está nos parênteses aqui, para a gente, é mais vantajoso. Então, o que eu vou fazer é trocar isso por isso, lá na minha equação. Então, eu fiz isso para o x. Né? Então, ó, o que está aqui sublinhado de azul pode ser reescrito como? A gente acabou de ver lá. Pode ser reescrito como x menos 4 ao quadrado menos 16. Ó, vocês perceberam que sempre vai ser menos esse númerozinho aqui ao quadrado? Ó, qual que era o candidato? Né? A gente pensou que é x dentro dos parênteses. Eu pensei no seguinte. Quais parênteses eu vou colocar aqui para substituir isso? Eu vou colocar x, porque é x, né? Menos a metade disso aqui. 4 ao quadrado. Que número que vai ficar aqui fora para corrigir? Exatamente esse valor aqui ao quadrado. Ó. Não está escrito aqui 4? Então, eu vou colocar menos 4 ao quadrado, que é 16. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o outro. Ó, pensando no que eu acabei de falar aqui, mais o y. Qual seria o meu candidato aqui para o y? Ó, é y, né? Obviamente, eu não vou colocar x, né? Aqui é mais, então vai ficar mais. E metade desse número aqui, metade de 10 é 5 ao quadrado. Só que se eu resolver esses parênteses aqui, a gente viu que vai dar diferente do que está em cima, né? E como é que eu faço para corrigir isso? O que eu tenho que colocar aqui? Olha, aqui eu não coloquei menos o número que está aqui dentro ao quadrado, então aqui eu também vou fazer isso. Menos quanto?
5 ao quadrado, que é 25. Então, o que está de roxo aqui é a mesma coisa do que está sublinhado aqui de cima. Tá? Então, o que a gente fez aqui, rapidinho, foi esse mesmo procedimento aqui. Né? Aqui eu fiz comparando e corrigindo, mas o que a gente fez foi trocar y ao quadrado mais 10x, ou 10x não, 10y, né? Qual que é o candidato aqui? Y mais 5 ao quadrado. Só que se eu resolver isso, eu sei que vai dar diferente, eu sei que vai ficar assim, ó. O primeiro ao quadrado, mais, agora é mais, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, como eu disse, já vai estar escrito aqui, né? Mais o outro termo, que não aparecia antes, que é 5 ao quadrado, que é 25. Como é que eu faço para corrigir isso aqui? Eu vou colocar menos o mesmo número, né? Então, se eu apagar o que está colorido aqui, vai sobrar só o que está de preto. Então, isso aqui, ó, que eu fiz, está sublinhado, é isso. Né? E o menos 25 continua. Então, o que eu posso concluir? A gente concluiu que y ao quadrado menos 10y é a mesma coisa que y mais 5, ou menos, não, mais, né? Y mais 5 ao quadrado menos 25. Escrever isso do lado esquerdo é a mesma coisa que escrever isso aqui que está do lado direito. E de que forma que a gente vai escrever? Do lado direito. Tá? Então, isso que eu fiz aqui, olha, esse procedimento aqui vamos voltar aqui, pensar no seguinte, para completar os quadrados aqui, eu vou colocar o x, ou y, né? Vou seguir o mesmo sinal que eu tenho aqui, colocar metade do valor. Então, x menos 4 é o meu candidato. Só que tem um fator de correção. Eu sei que não aparece lá em cima o número sozinho ao quadrado. Ó, só tem x quadrado e 8x. Então, eu vou tirar esse menos 16. Né? E aí, esse menos 16 aqui, a gente acabou de ver porque eu estou somando quando eu coloco dentro dos parênteses, então eu tenho que tirar. É a nossa correção. E a mesma coisa aqui, eu vou colocar y mais 5, que é metade do 10. E aí a correção vai ser esse númerozinho aqui ao quadrado. Né? Então, menos 25. E o resto eu continuo escrevendo igual. O que já tinha? Ó? Tinha esse 16 aqui, ele vai continuar aqui. Igual a 0. E aí a gente vai arrumar, né? Vamos organizar aqui. Vai ficar assim. X menos 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Agora vamos calcular o que tem x e o que não tem aqui. Ó. Dá para juntar aqui. Ó. Menos 16 com mais 16. Dá 0, né? E o 25 eu vou passar para lá. Poderia passar tudo. Menos 16, mais 16 e o 25. Né? Vou escrever isso. Acho que vai ficar melhor. Então vai ficar. Esse menos 16 vai ficar mais 16. Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, né? Mais 25. Então, eu tenho no final das contas, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a 25, né? 16 menos 16 dá 0, sobra só o 25. Conclusão. X do centro. Olha, x menos x do centro. Então, aqui é 4. Y do centro. Aqui é mais, né? Coloquei menos é mais. Aqui é mais. É y menos o y do centro na nossa fórmula, né? Então, ó. Ah, mas não é menos na fórmula? E por que apareceu mais? Porque aqui, na verdade, é y menos... Como é que faz para ficar mais? Na verdade é isso, ó. Y menos 5. Tá? Então, por isso que ficou mais aqui. Mas na fórmula continua sendo menos. Então, na verdade, qual que é a coordenada aqui? Não é 5, é menos 5. E o raio? Raiz de 25, que é
5. Então, eu já sei que meu centro é 4 menos 5 e o raio é 5. Gigante esse, né? Dúvidas? Alguém quer perguntar? Algum comentário? Professor, Diga. por que o y do zero ali ficou negativo? Não entendi muito bem. Porque, olha, vamos voltar para a fórmula. A nossa fórmula da equação reduzida é assim, ó. É x menos o x do centro, né? Ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Beleza. Então, ó. Olhando aqui na minha equação, o que eu tinha? Eu tinha o seguinte, ó. Que era x menos 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 25. Então, algumas coisas aqui eu já consigo identificar de cara. Né, ó. Ó, x está igualzinho na linha de cima e embaixo. Ó. X menos menos. E aí o x0 é 4. Beleza. Depois, mais, né? Y. Só que aqui tá diferente, ó. Tá vendo aqui? Aqui é menos e aqui é mais. O menos é da fórmula. Mas por que ficou mais aqui, então? A justificativa é quando que vai aparecer o mais aqui dentro dos parênteses? Quando eu tiver dois sinais negativos. Né? Então, ó, esse mais aqui apareceu porque, na verdade, era assim. Era y da fórmula, né? Ó, y menos da fórmula Professor, também. Oi. eu vou sair porque eu vou no médico, no hospital, tá? Tranquilo. Ao quadrado. Então, ó, aqui era da fórmula y menos o y0, né? Então, y aqui menos da fórmula y0. Então, quando apareceu mais, é porque aconteceu isso aqui, ó. Como é que acontece quando eu juntar o menos com o menos aqui? Não vai ficar mais? Então, quando tiver um mais aqui dentro, você tem que lembrar. Então, a coordenada do centro, se eu colocar aqui, ó, o centro como sendo x4, y5, tá errado, tá? Esse menos é da fórmula. Então, o centro é x é 4 e y... Opa, tá mais aqui. Então, tá ao contrário do que deveria ser, né? Então, vou lembrar que é menos 5 e não 5. Tá? Então, esse mais aqui aparece por causa disso aqui. Tinham dois sinais negativos em vez de um só. Beleza? E o raio? Então 4 positivo porque teve o jogo de sinal ali também do menos x0 menos o menos 4, né? Por isso que ficou positivo. Não, ó. O menos é da fórmula. Então, ele é separado, né? E qual que é o valor do x que eu coloquei aqui? 4. O menos é da fórmula, você tem que lembrar isso, tá? Esse sinal aqui, ó, não indica que é menos 4 o valor do x do centro, tá? É x da fórmula menos da fórmula o valor, tá? Então, se eu falar para você assim, ó, substitui lá na equação, substitui aqui, ó, na equação da circunferência, né? Que é essa. Y menos y0 aqui. Então, se eu falar para você substituir, ó, você sabe que o centro é 3 e 2, por exemplo. Na hora de substituir na fórmula, você tem que lembrar o seguinte, ó, que é x menos 3. Esse menos aqui é da fórmula. Ah, mas o número aqui não era 3 positivo? Era, mas o menos é da fórmula. Ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Né? Eu vou te dar o raio lá também. Se fosse assim, ó, se fosse menos 3,
Aí como é que você substitui isso aqui? Você não ia colocar assim, x menos 3 na fórmula, não. Que ia ficar errado. O menos é da fórmula. Então, o certo seria colocar x, o menos da fórmula e o número que você tem lá. Qual que é o número lá? Ó? É menos 3, né? Então, eu vou colocar aqui o menos 3. E aí vai ficar assim, menos 3. O que acontece quando eu tenho dois sinais negativos juntos? Ó, negativo e negativo junto aqui vai ficar x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual o raio ao quadrado. Né? Então, às vezes vai aparecer um mais aqui. Mas olha lá qual que era a coordenada do centro. Ele vai aparecer porque eu fiz esse jogo de sinal aqui. Então, se tiver mais, a coordenada é menos. E se tiver um menos da fórmula só, é só pegar o número. Então, por isso que aqui, ó, o centro é 4 do x e menos 5 do y. E não mais 5 e menos 4. Tá? Tem que tomar esse cuidado. É sempre o contrário do que aparentemente é. Beleza? Beleza, obrigado. Sei que é meio complicado, né? Tem que ter bastante organização e lembrar algumas coisinhas para resolver isso aqui. Mas a gente vai ter um tempo para treinar um pouquinho, tá? Então, amanhã, na próxima aula, eu vou deixar alguns para vocês, a gente vai fazer junto alguns, para verificar como é que vocês estão nessa partezinha aqui para a gente conseguir fechar. Beleza?